sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Último Mulher. Olha, minha gente, quem interessar possa economizando. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão na cara de mamãe de José Ruela, nenhum voz na mão. Se tenta me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo. É isso aí, é com Alcione que a gente começa. Maria da Penha, bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, Solange Lima. Bom dia, Paula. Bom dia, nosso querido convidado Joaquim Neto. E bom dia especial a você, ouvinte e internauta que está ligadinho aqui na live do Oxe Mulher, nas ondas do rádio e agora pelas duas plataformas, né? Isso, meninas? Isso mesmo. Estamos aí no Instagram e no Facebook do Oxe Mulher para vocês acompanharem, participarem, deixar os comentários aqui pra gente debater também juntos, né? Isso, Nádia? Isso, e comemorando aí, né? Finalizando o mês, né? De agosto, o agosto lilás, né? Por que agosto lilás? Porque agosto lilás, porque aí completaria, né? Os 15 anos, né? Da Lei Maria da Penha, né? Então, assim, a gente está aqui para debater esse assunto, a gente já trouxe no viés jurídico, agora a gente traz o assistente social da Vara da Mulher do município do Cabo de Santo Agostinho, que também atua no município de Ipojuca, para tratar desse assunto, né, que ainda acaba acontecendo. E as mulheres têm esse canal, esse apoio, tem o Oxe Mulher, a gente está aqui junto com vocês. Vocês não estão sozinhos, né? Exatamente. Que é importante a gente manter, na verdade, esse entendimento de que você não está só, né, Nádia? A gente tem, na verdade, uma rede ampla de apoio à mulher que sofre violência, principalmente aqui no município. Isso, e principalmente nesse período, né, que é tão difícil que estamos vivenciando, o mundo está vivenciando, com o efeito da pandemia, existem as subnotificações que são muito, e aí a gente trouxe Joaquim Neto, que ele vai se apresentar aqui para vocês, que ele é assistente social, mas ele vai se apresentar para falar um pouquinho desse tema, né, desse assunto. Ele que atua diretamente nessas causas. Bom dia, Paula. Gente, bom a dia, voz Nádia. Bom dia, Solange. Bom dia, Eu Joaquim. preocupada aqui com o volume do microfone dele. Eu ia avisar vocês que eu já conheci, mas ninguém... Ele tem um vozeirão, Tem um viu, vozeirão. gente? Bem-vindo, Joaquim, novamente. Obrigado. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Calheta e do programa Oxe Mulher. Para mim é um prazer estar aqui novamente e compartilhar um pouco da nossa experiência profissional, do nosso dia, do cotidiano, do assistente social e de toda a equipe da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. Ai, maravilha, né? E agora sim, né, que ele tá falando forte, me dá até vontade de falar mais forte também. Boa, viu? Nádia. Que é difícil, mas vamos tentar. Joaquim, aproveitando, fala um pouquinho, né, desse evento que é o Agosto Lilás para vocês, que atuam diretamente na causa da violência contra a mulher. É muito importante, né, a gente afirmar, todo momento é importante para a gente reafirmar a importância da Lei Maria da Penha, ainda mais no mês que é o aniversário da lei, né? Uma lei que ela trouxe avanços, não apenas no combate e no enfrentamento da violência, mas avanços em múltiplas áreas para as mulheres, como avanços políticos e avanços sociais. E a gente fala assim, né, de avanços políticos, que ainda o número é muito pouco, né? Isso, Paula? Sim, principalmente, na verdade, vai além da política, né? Vai na política, vai no profissionalismo. A mulher ainda está no papel muito atrás do que deveria, da capacidade que tem. E isso, né? A gente vem vendo situações cotidianamente, né? No caso mais recente, né, menina? Do caso da atendente ali de Seriaim, eu acho que foi Seriaim. Isso, na Barra de Seriaim. Barra de Seriaim, veja só, né? Que situação, mesmo sendo no ano passado, né? Porque a data foi dezembro do ano passado, mas as sequelas ainda existem, principalmente agora com as redes sociais. Agora, né? Caiu na mídia, e como é que fica o estado dessa menina saindo nas ruas, tendo, né, aquele xingamento. Imagine você ficar impotente, né?
sem poder fazer nada, absolutamente nada. Será que o mesmo tratamento ele faria se fosse um homem? Certamente não, né? Até porque pesa também a questão dela estar lá no ambiente de trabalho, ela como profissional se conter e não revidar o cliente, que a gente tem essa orientação no ambiente de trabalho. O cliente tem sempre razão, você não pode revidar, você não pode ser grosseiro com o cliente. E aí se depara numa situação dessa, né? Então, enquanto profissional, já tem um peso gigante. E ela, quanto mulher, a sensibilidade ali, claro que foi uma situação típica de um homem para uma mulher. Um homem com um homem, eu acho que ele não chegaria a esse ponto de discutir com ela e falar as coisas da forma que ele falou. E aí a gente vem retomando o assunto, né? Continuando com o nosso querido Joaquim, referente a isso, né? Porque vítima, as pessoas pensam que só são aquelas que foram violentadas fisicamente, mas também tem todo um contexto, não é isso? Exatamente, Nádia. A questão da violência contra a mulher, ela extrapola a questão imediata. Ela é uma questão multicausal, e a violência simbólica que a mulher sofre no dia a dia, quem pratica uma violência, por exemplo, uma piadinha machista, essa pessoa ela está contribuindo. A gente chama essas pessoas de amoladores de facas, porque elas também dão ênfase ao sistema do patriarcado, e elas também são responsáveis indiretamente por um futuro feminicídio. É bastante complicado, né? E o que é a vara, né? A vara da mulher, quais são as suas principais demandas lá na vara da mulher, na sua atuação profissional, Joaquim? A gente recebe principalmente mulheres em situação de violência de gênero, né? Cabe ressaltar que nem toda a violência que a mulher sofre, no caso, é de gênero, mas a grande maioria sim. E a gente atende mulheres que sofreram as violências que estão destacadas na Lei Maria da Penha, que no caso é a violência física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. A gente consegue ter um parâmetro aí de qual desses tipos de violência tu atende mais, Joaquim? A maior parte das violências que chegam para a gente são violências morais e violências psicológicas, principalmente ameaça, né? Assim, com o avanço da sociedade, com as mudanças societárias que estão sempre em curso, hoje também está tendo um grande aumento de casos de cyberviolência, né? Porn revenge, né? Que são as vinganças depois que se separa, aí se veicula um vídeo de conteúdo íntimo, uma foto. Aí também eu acredito que essa parte da cyberviolência eu enquadro como violência psicológica e moral. Sim. Porque com as redes sociais, né, a gente vê essa situação muito mais ampla, né? Porque daí ele disse, olha, se você fizer isso, eu faço isso. Muitas vezes até com a medida protetiva, né, Joaquim? O desrespeito é tão grande, mas diz assim, oxe, não tem lei que me faça eu parar de perseguir ela, né? Porque perseguição, né, está enquadrada aí, além de ser crime, além desse contexto do feminino, né, da mulher em especial, e ainda tem assim, olha, eu não vou cumprir essa medida. E a mulher tem que fazer o que, Joaquim, nessa situação, quando existe uma medida protetiva e quando há o descumprimento? Qual o papel e orientação de vocês nesse contexto? Como você bem pontuou, Nádia, a questão da possessividade e do inconformismo com o fim do relacionamento, eles são fatores centrais, né, na violência contra a mulher. E quando há realmente o descumprimento, que no caso da vara de violência que eu atuo, eles chegam a, em média, 20%, né, das medidas, um número razoavelmente alto ainda, mas ela precisa entrar em contato com a delegacia mais próxima. Eu sempre recomendo que, de preferência com a especializada, mas na impossibilidade, já que a especializada ela não atua em regime de plantão, ou seja, ela só atua de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e não trabalha também nos feriados, que ela procure qualquer delegacia de posse da sua medida protetiva e relate as situações que venham ocorrendo. Produza um BO lá e leve ao conhecimento da vara competente, no caso a vara especializada da mulher, né, do cabo. E lá, esse BO, indo ao conhecimento da autoridade judiciária, ele tomará as devidas providências. as devidas providências, isso.
ele vai adotar. 20% é um número bem preocupante, na verdade. Justo, né? Porque quando a justo. gente fala de medida protetiva, já é um crime em cima de outro crime. Isso. Né? Não é só o descumprimento, não é só a violência que já é um crime por si só. Já é o descumprimento de uma pena que foi imposta a ele. Eu trago alguns dados positivos também, né? Assim, desde a instalação da vara, em 2013, em junho de 2013, não tivemos nenhum caso, veja que coisa boa, de mulher que foi vítima de feminicídio e estava sob a proteção da medida protetiva. Então isso desmistifica um pouco também a situação de que a medida não protege, né? Sim, a medida sim. tem protegido as mulheres aqui no Cabo, em Pojuca. Coisa boa. Isso realmente é notícia boa. Isso é mais que notícia boa, né? Momento de comemorar, Olha né? aí, chega a dar Porque dá um alívio, né? A gente também reconhece, né, Joaquim, que mesmo nesse período de pandemia, a gente pensar em números, né, que a gente tem acompanhado pelas publicações que existem, a questão da não notificação de casos, né? Porque a gente sabe que esse período de pandemia, muita gente ficou presa, aconteceu muita violência, mas que não chegou aos ouvidos das autoridades, né? Como a gente fala, né? E nesse contexto, Joaquim, aproveitando que você está aqui com pessoas nos assistindo pela live, pelas ondas do rádio, o que fazer, né? Porque esse é o momento de não calar. E qual seria a estratégia dessa mulher que está sofrendo violência e qual seria esse caminho, né, para que ela consiga ter um resultado de forma assim, menos dolorosa para ela, né, porque de fato ela já está sofrendo, né, e qual seria esse caminho, porque está na família sofrendo violência, muitas vezes essa mulher não quer dizer aos pais, não quer dizer a um vizinho, então sofre calada. Como é que a gente pode empoderar essa mulher que está nos ouvindo agora, caso esteja passando por tal situação? Não necessariamente depende apenas da vítima, né, a realização da denúncia. Muitas vezes ali está uma situação, um casal que aparentemente eles vivem uma situação de fachada, mas um vizinho que está mais próximo, a comadre... A história de meter a Alguém, colher, né? Alguém justamente. sempre presencia alguma Alguém coisa sempre... suspeita. Isso, exatamente. Alguém sempre consegue captar algum indício de que ali não está tudo na sua normalidade, né? Uhum. Então, se alguém, por acaso, identificar alguma situação dessa natureza, uma possível situação de violência, aqui no Cabo pode-se acionar tanto o 190, né, que é da Polícia Militar, o 180, né, também, que é do enfrentamento à violência, o nacional, e também pode acionar a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal também vem trabalhando uma parceria muito importante. A gente costuma reforçar que o trabalho do enfrentamento à violência não é um trabalho só da polícia, não é um trabalho só da vara, mas é um trabalho de uma rede integrada de parceiros, né? Então, tem um centro de referência também, onde a mulher pode procurar para ter um apoio psicológico. Antes mesmo dela fazer a denúncia, ela pode ir lá para se empoderar, para tomar conhecimento dos direitos dela, de que muitas vezes ela está numa situação de violência, ela não está identificando que ela está sofrendo violência. Então, são diversos parceiros. A Patrulha Maria da Penha, né, que já atua já nos casos quando a mulher ela já está sobre a proteção da medida protetiva. Então, tem diversos meios hoje, inclusive outras pessoas também, né, como eu citei, podem fazer essa denúncia. Hoje a gente está num agosto lilás, né, gente? E o mundo todo está voltado pro Talibã, que voltou lá, né? Sim. E as mulheres no Afeganistão. E as mulheres nesses lugares estão piores do que a gente, vamos dizer assim, né? E os olhos das mulheres aqui, a gente está rezando, orando, pedindo para que as coisas melhorem, porque é muito triste o que elas passam lá, né? Sem direito a nada, principalmente a estudo, né? Aqui a educação. Aqui a gente já tem essa abertura política, digamos assim, de conseguir se abrir, se permitir, se a gente tiver essa visão, né? A gente já, como um país democrático que somos, a mulher, se quiser, tendo a consciência da sua capacidade, ela pode estar onde quiser. Né? Diferente de lá, que realmente esse direito não existe. Um contexto político e religioso. Totalmente. Exatamente. Pesa demais. Elas não têm direito ao estudo, elas não têm direito a se mostrar, elas não podem ser vistas de rosto. São tantas coisas, né, que implicam
na verdade, em toda a quebra de direito da mulher lá no Afeganistão, que realmente é preocupante a situação. E a gente Muito aqui triste, se solidariza, né? E todo esse regime voltar logo no mês de agosto, né? No mês que a gente está na luta aí de violência contra a mulher. Isso. A gente fica bastante triste. Exato. Boa sorte. Joaquim, me tira na verdade, uma curiosidade. Qual é o momento dentro da vara, dentro desse processo de violência, a mulher chega, denuncia, em que momento o assistente social da vara começa a ter o contato com o caso? A gente começa a trabalhar a situação da vítima em média em torno de 1 a 2 meses, tá? Porque a gente tem uma demanda, né? A gente conseguiu diminuir bastante esse tempo. Chegava no início, quando a gente começou a fazer os acolhimentos, né? Que é o primeiro contato. Na audiência de acolhimento, a vítima, a gente busca uma aproximação com a realidade vivida pela vítima, antes, durante e depois da situação de violência. No início, a gente passava cerca de 4 meses. E a gente tem, assim, somos 10 varas especializadas em Pernambuco. Temos alguns tipos de atendimento que são gerais e temos também um trabalho específico que é realizado por cada vara. No nosso caso, o trabalho específico é a audiência de acolhimento. No momento, das 10 varas especializadas de Pernambuco, apenas 2 elas conseguem trabalhar a maior parte, ou digamos quase todo o universo de mulheres que recebem medida protetiva. Então, são a vara do Cabo, de Santo Agostinho, e a segunda vara especializada de Recife. As outras varas, elas trabalham mais na questão do estudo, né? Os estudos que são designados pelos juízes, porque nós também fornecemos subsídios para que os juízes possam compreender melhor o caso. E esses estudos, eles são geralmente solicitados pelos juízes quando há uma dúvida se ali consiste em um caso de violência de gênero. A maioria dos casos sim, mas às vezes tem outras situações que não são necessariamente de gênero. E a outra questão é quando o juiz, a vítima, ela solicita que a medida também contemple os filhos em comum que as partes têm. E aí o juiz vai solicitar que a gente faça um estudo, averigue a situação, a fim de saber se o autor da violência ele também representa risco para os filhos. No caso da moça do quiosque, né, do bar, aconteceu em dezembro. Ela entrando com a denúncia agora também ainda vale? Sim, é válida sim. E a partir do momento que ela denuncia, o juiz, a autoridade judiciária, ela tem 48 horas para avaliar o pedido de medidas protetivas dela. Salientando que na vara de violência o pessoal tem procurado diminuir esse prazo para 24 horas. Mesmo se for no final de semana, que a vara não está funcionando, existem os plantões judiciários, e aí um juiz plantonista também vai apreciar o pedido de medida e vai deferir ou não. E esse caso em específico, né, veio à tona e ganhando aí grandes repercussões, né? E isso, com certeza, o íntimo dessa moça não está assim como quase que superado, né, mais ou menos, porque na verdade isso não se supera. Até porque ela passou, né, de dezembro até agora, né? Isso, e agora, replicando de novo com as redes sociais, por um lado positivo, né, a gente pode também ter um lado positivo nisso tudo, que o autor foi identificado e que medidas a ele vai ser aplicada, né, isso é a parte boa. Mas, lamentavelmente, ainda a gente vive essa sociedade injusta mediante a mulher, né, que o tempo todo está sempre sendo subjugada, né? Se ela está profissionalmente, né? Porque qual o ambiente que a gente vai, às vezes num restaurante qualquer e a comida não é boa e tal, e a gente está reclamando, temos direito sim de reclamar como sobre atendimento sim, como consumidor, sim. Mas chegar e a um cunho pessoal, pejorativo, aí extrapola todo e qualquer limite, né? A reclamação também precisa de educação, né? Exato. A gente precisa saber falar, mesmo quando é a hora de reclamar, não é isso, Joaquim? E na verdade, Joaquim, tu falou uma coisa interessante a respeito dos filhos, né, desses casais, quando ocorre a violência doméstica dentro de casa, da medida protetiva poder se estender às crianças. Na análise que você faz, que a equipe faz, nesse contexto do lar, o risco à criança parte do princípio de que ele poderia se vingar das crianças, da mãe através das crianças?
Sim, pode ser nesse sentido, né, de ele replicar as violências nas crianças a fim de atingir a mãe. Pode ser no sentido, por exemplo, há casos de suspeita de abuso, de exploração sexual, há a questão também da alienação parental, né? Isso são tudo indicativos de que ele oferta riscos ao desenvolvimento integral da personalidade dessa criança. Até porque muitas vezes as crianças vivenciam um ambiente de violência, Totalmente né? hostil. Hostil, de violência, inclusive o psicológico dela também deve ser avaliado nesse contexto aí de violência familiar, né? E as escolas, Joaquim, em relação ao trabalho da vara junto às escolas nesse processo? A Lei Maria da Penha ela já indica, né, a questão de trabalho com as escolas, e tanto os municípios quanto a vara vinham realizando, teve um stop, né, por causa da pandemia, mas vinham realizando atividades nas escolas. O Poder Municipal vinha fazendo a Maria da Penha Vai à Escola, e a gente vinha fazendo também trabalho com adolescentes. Com crianças a gente estava fazendo o Anjos da Paz, mas aí também foi interrompido com crianças já, crianças assim, pré-adolescentes, sabe? Nesses trabalhos, há a atuação também do juiz junto à equipe técnica? Não. A gente trabalha mais com o juiz quando é uma questão mais comunitária, né? Mas assim, não que esteja fechado uma possibilidade futura. Mas assim, o nosso trabalho não se estende apenas às escolas. As escolas são um dos vieses que a gente aborda, mas a gente também faz um trabalho comunitário, faz um trabalho junto aos CRAs, né? Que é uma forma da gente se aproximar da comunidade, e também faz um trabalho que eu gosto muito, assim, que é com os homens. Não necessariamente com um grupo de autores de violência, mas eu trabalho mais no cunho preventivo. Eu trabalho antes, né? Porque, vamos dizer, a gente não vai realmente assim tirar a parcela de culpa do homem violento, mas digamos que muitos ainda cometem também pela questão da ignorância. A ignorância da questão de não saber, muitas vezes, que ele está cometendo uma violência, tá entendendo? Então a gente vai abordar essa questão de forma preventiva, trabalhar essa questão da masculinidade, do machismo. O machismo naturalizado, não é isso, Joaquim? Isso. E por falar nisso, terá um evento, né, Joaquim? Falando sobre o papel do homem nesse processo, porque não adianta a gente falar do contexto de violência contra a mulher se não houver uma participação direta dos homens nesse processo de conscientização, né? Porque, como o Joaquim falou, há casos de que, de fato, as pessoas executam uma ação, mas que não sabem que aquilo ali pode causar um dano, né? Muitas vezes irreparáveis, né? Mas aí temos já iniciativas, né, do nosso governo municipal sobre esse contexto, né, da participação dos homens, e a gente dá os parabéns para essa iniciativa, né? E, Joaquim, em relação à violência, né, que a gente trouxe você aqui como uma pessoa que vivencia diretamente a situação, no caso de mulheres vítimas de violência, a gente pensa o seguinte, enquanto Oxumué, a rede de apoio é importante para elas no contexto geral, né? Família, instituição. É de suma importância. Como a gente estava dizendo, só os órgãos de segurança e de justiça eles não trabalham de forma isolada. Então, a rede de apoio às famílias, à comunidade, à prefeitura. Eu gosto de frisar sempre assim, quando estou aqui na situação do Cabo também, que vocês são privilegiados por terem aqui o Centro das Mulheres do Cabo, tá? É uma organização não governamental muito séria, atuante e que trabalha também na formação política das mulheres. E que você não vê esse trabalho sendo realizado em outros municípios. Assim, o Centro das Mulheres ele atende, mas eu falo que fora da jurisdição, né, do Centro das Mulheres não vê. Que deveria ser, eu acho que o que é bom a gente tem que replicar. Poderia não ser tem medo de copiar, ter mais não. Centro das Mulheres em outras cidades. Exatamente, perfeitamente. E nesse sentido, assim, é um importante parceiro. Não é um parceiro governamental, mas eu coloco, para mim, na minha experiência, que eu já venho há quase 9 anos, eu coloco como um parceiro central. Isso é excelente, né? Mais uma iniciativa, né? O nosso município tem contemplado isso, né? E que bom seria
replicar e, como você falou, não ter vergonha de copiar o que é bom, né? Porque o que é bom, De jeito nenhum. o que é bom tem que ser replicado, né? Tem que imitar mesmo, que as outras cidades realmente possam conhecer mais sobre as meninas aqui do Centro das Mulheres. Né? Um abraço para nossa querida Manina Guiar, que sempre nos acompanha. Nivete Pra Azevedo. Sandra, também, Nivete. E aí a gente, na verdade, que vem acompanhando já o trabalho do Centro das Mulheres, antes mesmo do Hoje Mulheres existir, né? A gente é um neném na frente da luta com relação a elas, que já estão aí com anos de, na verdade, lidando com essa situação no dia a dia e sendo realmente parte central dessa rede de apoio no nosso município, né? Isso, como o Joaquim colocou muito bem aqui com a gente. Senão a gente tem tanto o Centro das Mulheres, como a gente tem também o Maria Porcina, não é isso? E vocês também têm agora o Hoje Mulher, porque a gente também é canal de apoio para vocês, trazendo empoderamento, trazendo informação, trazendo conteúdo jurídico, né? Clareando as ideias realmente para vocês entenderem um pouco mais da realidade que vocês vivem e se colocarem realmente numa situação de dizer chega, de dizer basta. Ô Paula, fazendo um adendo, a questão também de que eu vi uma evolução boa na prefeitura com relação à questão do enfrentamento à violência contra a mulher. A gente teve uma experiência agora interessante também em Ipojuca, que o pessoal de lá está fazendo agora, eles estão aplicando o botão do pânico, né? O botão do pânico a gente tem que ver tudo que for de proposições, né, positivas, a gente tem que realmente bater palmas, a gente tem que ver o que está sendo benéfico para as mulheres e cada vez mais a gente incentivar que essas iniciativas elas se multipliquem, né? A Prefeitura do Cabo, a iniciativa da Prefeitura do Cabo foi no sentido de que cerca de 20% dos casos que a gente atende, 21% em 2020, sendo mais preciso, das mulheres em situação de violência, estavam localizados em Ponto dos Carvalhos. E lá eles instalaram um centro de referência, facilitando o acesso das mulheres ao serviço, ao equipamento, né? Então a gente tem que realmente, assim, parabenizar, né? Isso. Aproveitando, Paula, quem é que está nos acompanhando aí Vamos pela lá. live para dar um alô? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. Solange Lima já olha ali no Facebook. Joaninha estava aqui acompanhando com a gente desde o comecinho. Nossa querida Emily Bia está aqui acompanhando também. Bom dia, Emily! Luzinete Moura está acompanhando com a gente. Joaninha comentou aqui, vocês arrasam. Isso é que é programa. Boa, obrigada, Joaninha. Bom dia para você. Por enquanto, só com a gente aqui na live do Insta. E pelo Facebook, só... A gente está com Marcos Lemos. Bom dia, Hoje Mulher, e a todos os ouvintes. JP Filho, bom dia a todos e todas. Deus abençoe poderosamente. Amém, né? S2 está aqui, ó, também, ó. S2. E S2 também comentou aqui, ó. Como me ensinaram minha mãe e minha avó, em mulher não se bate nem com uma flor. Dá-se cheiro, carinho, xodó e muito amor. Ele também falou aqui, ó, assistindo ao programa em família com minha sogra, Ionice Medeiros e Letícia Medeiros. Leti! Bom dia a todos. E aproveitar aí, só quem quiser participar com a gente ao vivo, deixar comentário aqui no telefone, que a gente liga para onde? Isso, Liga. 3521-3006 ou 3521-3002. Segundo bloco já começou, já pode participar e já pode ligar, não é isso? Isso. Vamos dar continuidade aqui. Voltando a esse tema dessa rede de apoio, Joaquim, esses números, quando a gente levanta, na verdade, como base realmente de antecipação, né, para a gente poder planejar as ações, para a gente poder planejar como foi, por exemplo, o centro lá de Ponto dos Carvalhos. Vocês pegam, na verdade, um quantitativo, fazem essa análise estatística de determinado período e, identificando isso, solicitam ao poder público, né, que haja alguma ação. A gente faz a coleta dos dados estatísticos através dos atendimentos, né, que são realizados no setor psicossocial anualmente, né? E a partir daí a gente transmite esses dados para o poder público, entendeu? Vou trazer alguns dados para vocês sobre as medidas protetivas que foram solicitadas no ano de 2020, o total de 714 medidas do Cabo e de Ipojuca, na Vara da Mulher. E em 2021, a parcial até 27 de agosto, de 547 medidas. Nossa, A gente vê um aumento, né, de 2020 para 2021. Eu acho que esse período de pandemia, para uns,
ficaram retidos, né, a questão da notificação, mas para outros não, esse foi o momento ideal. Temos ouvinte na linha, Sol? Alô, bom dia. Bom dia! Oi, caiu aqui, deixa eu ver se é aqui. Alô, bom dia. Oi. Não, perdemos os ouvintes. Vamos pensar de novo. Liga. Aproveitando a nossa parada, né? A nossa Manina Aguiar diz assim: bom dia, tão lindas. Um abraço para o grande Joaquim, um parceiro pelo fim da violência, né? Contra a mulher, olha aí, viu? Ela está no ar, viu, gente? A Manina está sempre acompanhando a gente aqui. A Manina, abraço enorme. A Manina, assim, é uma... Saudades de Manina. Exato. Muita. Uma pessoa maravilhosa, né? Que está aqui sempre atuando junto aqui com o Oxmo, né? A gente sente saudade de você. Eu quero ver um dia aproveitar, né, meninas? Convite que ao elas vivo. estão, convite ao Dan, vivo. dan, dan, dan. Quero ver qual o dia que ela vai dar a honra de estar aqui sentadinha ao nosso lado. Dividindo a bancada com a gente. Esperamos, viu? Sua presença, na verdade, já vem sendo Tá feita, devendo. convidada, tá no débito aí desde o comecinho das mulheres, porque esse projeto também foi inspirado em você, Manina, inspirado nas meninas do Rádio Mulher aqui durante a semana, né, aqui na Rádio Calheta, que na verdade nossa intenção é crescer e ser mais um nessa rede de apoio às mulheres, né? Exato, porque elas nunca podem estar sozinhas. E assim Jamais. como outras entidades, o Oxmo Mulher também Que está aqui venha a Rádio presente. Mulher, que venha o Oxmo Mulher, que venham outros espaços para a mulher estar presente aqui na nossa cidade e no Brasil todo, né? Isso. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Bom dia! Antônia Duarte. Antônia Duarte mesmo. Bom dia, querida. Se fosse possível, dentro do programa Oxe Mulher, eu queria anunciar o aniversário da minha irmã Leda. Olha, fazendo aniversário hoje. Parabéns a Leda. Exatamente. Né? Então eu peço permissão a vocês para desejar a ela tudo de bom. Permissão dada. Então, parabéns para Leda, muita saúde! Obrigada, Antônia. Felicidades. Um cheiro para tu. Outro. Bom dia! E felicitar, né? Aproveitando a todos os aniversariantes do dia. O Oxmo Mulher deixa aquele abraço. Tem bolo, hein? Se tiver bolo, olha. Pode mandar pra cá. A gente semana passada teve bolinho aqui. Isso. Muito gostoso. Que não queriam partir, mas foram obrigados a partir. Vamos continuar aqui, né? Isso, Nádia. Voltando Isso. ao foco. Voltando ao foco, Joaquim, você falou de números, né? A gente viu que houve um crescimento, né, entre 2020 e 2021, né? Para 700 e... 2020, ao todo, no ano todo, foram 714. E até o final do mês 8, no mês que estamos, já foram 547 casos esse ano. Tá? Então, a gente tem aí mais praticamente quase metade do ano pela frente. É e a um gente terço já tá bem ainda, acima. então provavelmente vai superar 2020, né? Por um lado, a gente vê que as mulheres estão tendo mais coragem, né, de ir à justiça para requerer seu direito, sua garantia, sua segurança, né? Mas, por outro lado, a gente vê que a notificação em si tem crescido muito e que, de fato, por hora é assustadora, né? O número de mulheres que vêm sofrendo de violência, seja ela física, seja ela patrimonial, seja ela moral, seja ela o que for, né? Isso, Joaquim? Eu acredito que em 2020, né, no início da pandemia, com aquele lockdown mais rigoroso, inclusive assim, no início, até para os órgãos públicos de defesa dos direitos das mulheres, foi, como para todos os órgãos, para todas as pessoas, foi difícil se adaptar àquela rotina e eles não funcionaram no padrão dito de normalidade. Eu acredito que teve uma subnotificação, né? E assim, com a reabertura gradual, né, com o arrefecimento do lockdown, houve mais uma possibilidade da mulher ter acesso, né? Porque muitas delas estavam passando por situações de violência no âmbito doméstico, mas que elas tinham que ficar ali, tinham que suportar pela própria conjuntura que a gente estava passando, né? Aqui, Joaquim, na Vara da Mulher do Cabo de Santo Agostinho, a equipe, né, de apoio do psicossocial formado por quantos profissionais? Somos atualmente 3 profissionais. Eu, no caso, Joaquim, né, assistente social, Moza, psicólogo, e a Alina Elcares. A Alina Elcares também é psicóloga,
chegou agora há pouco tempo para reforçar a nossa equipe. Ela veio da infância de Palmares. Então, assim, deu um reforço importante, mas eu acredito ainda que a gente possa ainda aumentar essa equipe, que a demanda exige isso. Exige, né? E pelo que você falou, o prazo de acompanhamento dessas mulheres também é extenso. Então, depende de uma demanda maior de funcionários para que consiga lidar com esses prazos, né? Isso, a gente conseguiu, assim, como eu disse, enxugar esse prazo de atendimento para um mês. A gente estava até diminuindo ainda, mas aí, como a gente também tem que, nesse atendimento, inspecionar, averiguar se há o cumprimento, se há o descumprimento da medida, coisas do tipo, aí realmente um mês é um prazo plausível. Se a gente passasse bem menos tempo, digamos que não teria tempo da gente nem pegar, por exemplo, um possível descumprimento, tá entendendo? Entendi. Mas, Joaquim, quando a gente começa, na verdade, dentro desse processo, né, no jurídico, a mulher chega, a mulher denuncia, né, o juiz determina a proteção, a medida protetiva para ela, dependendo da situação, também prorroga essa medida, estende, na verdade, para os filhos, né? E aí essa medida protetiva, normalmente ela tem um prazo, ou ela é vitalícia? Como funciona? Não. O prazo geralmente são de 6 meses, podendo ser prorrogado de acordo com o contexto de cada caso. E no caso de descumprimento da medida protetiva, pode haver um agravamento das sanções penais com o autor, que elas podem vir desde uma fala, né, uma conversa, uma advertência verbal do juiz sobre a situação. Também pode ser colocado o monitoramento eletrônico, tá? E inclusive ele pode chegar à questão da prisão, né? A questão da prisão também pode ser requerida pela autoridade judiciária no curso do processo. Não necessariamente a prisão só ocorre após a condenação. E se for um caso de o acusado ele ser réu primário, após a condenação, se for uma pena menor do que 4 anos, pela legislação penal, há a possibilidade de conversão em atividades de prestação de serviço comunitário. Agora, isso só no primeira situação, no caso de réu primário, né? E se a pena for inferior a 4 anos. Sendo reincidente, aí já vai ser mais um agravante para ele, né? Mas, na verdade, a gente vai vendo aí que eles vão tentando contornar a situação, né? E a lei, na verdade, é muito fechadinha. A Lei Maria da Penha, quando foi estabelecida, ela veio justamente para suprir aquela necessidade que o Código Penal não tinha e deixava em aberto, né? Veio e fechou as brechinhas. Exato, e com o avanço dessa legislação, a gente pode, como é que eu posso dizer, sintetizar mais as coisas. Por exemplo, em audiência, o juiz já pode determinar a separação ali e tal, facilitar a vida dessa mulher, né? Porque muitas vezes ela tinha essa dificuldade de separar-se em razão da própria ameaça que vinha sofrendo, né? E agora, em audiência, o juiz pode estar realizando isso, se assim identificar, se assim for o desejo, né? Tudo isso embasado aí, né, pela equipe técnica. Ele tem muito mais subsídio de resolver com uma análise, né, com o apoio da equipe. Então, a equipe interprofissional, né, tem esse papel importante de chegar junto a essa mulher, de se aproximar, como bem falou o Joaquim, junto ao CRAE, junto à comunidade, junto à escola. E o Agosto Lilás tem representado muito isso, né, que é pelo fim da violência contra a mulher. Então, essa participação do Oxe Mulher, da equipe da VA, de todo mundo nessa rede de apoio, né, como a Manina falou, o Centro das Mulheres. Ou seja, quanto mais melhor, né? Porque essa luta ainda gostaria muito que ela tivesse fim hoje, agora, né? Que é o desejo de todas nós, né? Exatamente, mas a gente tem muito ainda pelo que enfrentar, muito mais empoderamento das mulheres, porque elas podem ser o que elas quiserem, nós podemos ser o que nós queremos ser, né? Independente de qualquer coisa. Está na rádio, imagina que mulheres empoderadas, um espaço majoritariamente masculino. Isso. Né? E aí as mulheres aqui na nossa cidade estão ganhando espaço, tanto aqui quanto nos outros ambientes que estão marcando terreno, de verdade. Então, assim,
Nádia, só te atrapalhando um pouquinho, tem um recadinho aqui interessante de Joaninha. Nádia já falou do aniversário da sua sogra no dia 24. Eita, meu Deus, Joaninha! Ai, E Maria Sérgio. Anunciada Moraes está aqui também com a gente. Então, dando bom dia. aproveitando o ensejo, Joaninha, um beijo grande. Que a minha sogra tem aí um lindo aniversário que eu faltei, minha gente. E Nádia, fui cobrada ao vivo. Como pode isso? Mas um cheiro grande, Joaninha, anunciada, que está nos ouvindo de Águas Pretas. Águas Pretas, onde nossa querida Paula Almeida disse que tem um local lindo lá para tirar foto. Usina de Arte. Usina de arte de conhecer. Não Então, é só tirar foto, não. Tem cada obra de arte magnífica lá. então viu? tô dizendo que pode levar para casa. Não, né? Porque as artes, Sim. não, Pode nem nada. não, É um né? negócio Poxa, cravado lá, é grande. é enorme. Ah, O espaço é muito grande, o espaço é belíssimo, é muito bem elaborado. Eu acho que Nádia já pensou em pegar alguma escultura de é, Nádia. pensando, né? Porque eu tenho uma irmã, que eu não vou dizer o nome, que ela gosta de pegar as flores dos Não, mas locais, né? plantinhas é outra história. Ah, Nádia. então já tem Plantinhas, outra aqui. mudinhas, a gente chega assim com aquele olhinho do gatinho do Shrek, olha pros outros, isso me dá um carinho. Esse é um hábito normal de quem gosta de planta, de quem gosta de natureza. Viu? É, já tem gente aí, Defendo, o viu? nosso convidado, além de assistente social, viu, gente? Ele também é surfista, viu? Então ele é assim, maravilhoso. Ele é da natureza, da né? natureza. Da natureza. Assim como Vai você entender gosta os das carinhos da plantas, né? Ele gosta da natureza, de estar envolvente entre as águas. Então, fica uma dica para vocês também para um próximo programa com as mulheres que estão fazendo surf, né? As Boa! precursoras. Boa! Espaço e o canal. Tem Já um, faço o link aí com o tem o Chulé. pessoal do Mina do Surf, né? Olha, As que bacana mulheres, as meninas as- do Mina do Surf. Ficam no Cabo de Santo Agostinho. Vocês Itapuama, procuriam. será? Por ali. Vocês Olha. poderiam procurar uma parceria para um programa com elas. Já que o surf, ele é um esporte predominantemente masculino, Masculino né? também. Ainda, mas que as mulheres estão cada vez mais adentrando esse espaço, né? Tem alguém especial que a gente diga assim, procure fulana, que a gente já diz Eu o nome dela ao acredito vivo que e é ainda... a Tatiane Glaze, Tati Glaze. Olha Mina do aí. surf. Então, assim que possível, você entrar em contato com ela, passe o númerozinho aqui pra gente, um zap que a gente já Vou entrar em contato com o pessoal da AME também, que é a Isso. Associação dos Moradores de Lá. E o pessoal da AME deve ter contato com o pessoal das meninas. A mina do surf. Gostei. Mina do Então, surf, olha. aproveitando, deixar um abraço para meu amigo lá da AME, Ivan, coração para você. E tem o pessoal da ONG também, lá em Itapuã, o pessoal da ONG Reserva da Cidadania, que também O tem Estevão, um trabalho bacana. Tem o Estevão. Não, o Estevão é da Estevão ONG é da Onda outra. Limpa. É, isso. Estevão é da Onda Limpa. Nosso amigo Estevão. Itapuama, na verdade, é um berço de ONGs bem ativas, né? Tem o Estevão, tem a Liane lá na ONG da Reserva da Cidadania, que também tem trabalhos muito bons com as mulheres artesãs das praias. Aproveitar e mandar um beijo pro pessoal da Feirinha da Lua, né? Que tá Isso. sempre compartilhando aqui com a gente. E por conta da pandemia tá um pouquinho fora, né? Mas é lá em Nazaré. Mandar um beijo pras meninas de lá. E com o Estevão, viu, gente, da Onda Limpa, né? Isso. Da Onda Limpa, ele estudou comigo, viu? Olha aí, coisa boa, chama gente fina. Estevão Gente boa. arrasa. Estevão arrasa. Isso, ele Arrasa. vem aí, inclusive, numa batalha grande ainda com os Isso. resquícios do óleo lá em Itapuama, Isso. que foram, na verdade, enterrados de forma incorreta lá na área junto ao antigo Hotel Velho, que é a área da ONG, né? E agora com a erosão, com a chuva que a gente teve agora, esse óleo está se mostrando, está voltando para o Eita, mar. nossa. E a coisa, o cenário não tristeza, é né? legal, né? A E gente Estevão é um grande participou. lutador aí da natureza, Isso, né? Mandar um abraço Tá de forte pra ele parabéns, também. Estevão. Então vamos fazer um canal aí com Itapuama, que Itapuama é um beijo bom pra gente, viu? Vamos lá, né? Porque temos muitas histórias. O nosso Sim. programa ele ainda tem. São muitas vertentes e que a gente está se organizando para respeitando o protocolo de segurança aí, né? Para a gente começar nossas ações novamente, né? Isso. A gente Iniciar. tem, na verdade, a gente planejou muita coisa pro Oxe Moleque, a gente não pôde levar à frente nesse período de pandemia, né, Nádia? Isso. Como as nossas externas, a gente quer estar junto das mulheres nas ruas, nas comunidades, a gente quer chegar nas associações, no próprio Centro das Mulheres aqui, para a gente mostrar, né, o trabalho das meninas, como é feito. Tanta coisa a gente tem para mostrar no nosso município, como o Joaquim muito bem destacou, que a gente é rico nessa rede de apoio, Isso. né? Somos privilegiados realmente aqui na região por ter uma rede de apoio tão bem estruturada e a gente quer mostrar isso melhor para vocês.
E esperamos que a pandemia deixe. Vixe, vai deixar, né? Pelo amor de Deus, já veio Vamos se aí vacinar, essas gente, pra vacinas, gente poder cuidado, né? Manter botar a cara os no cuidados. sol. Isso. Sal, foi ótimo, tá a cara no sol, meninas. Né, Sol? Isso. Vamos lá, voltando aqui. Tem gente aí pela live do Face? Olha, a gente tá aqui com o Paulinho. Ah, não, deixa eu ver aqui. Ah, tem a Nana também, mandando beijinhos. A Mas e bem, Marina, que a gente já Nana? falou. Deixa eu ver aqui. Nana, todas sempre juntas, misturadas, sucesso, paz e bem. E Paulino Roger, como está sendo tratada a lei do stalking na vara da mulher? Ai, fazendo uma pergunta aqui. A lei do estoque é uma lei bastante nova, né? Isso. Então ainda não recebi casos da lei, mas a gente já está se apropriando. Embora a lei seja uma situação bastante nova, a gente já pegou casos bem antes da lei, né? Pronto, Porque pra quem não, toda pra a quem lei não ela não sabe, surge do explica nada, né? aí, O que Joaquim, é? o que é a lei. A lei do estoque é a questão de a pessoa, mesmo após, por exemplo, uma separação, né, que eu acho que seria uma das situações que ocorrem com mais regularidade na vara, o homem ou a mulher, porque pode ser, a autora da violência também pode ser outra mulher, em casos de relacionamentos homoafetivos, ela passa a perseguir aquela pessoa no âmbito virtual, né? Seja por meio de Instagram, por meio de Facebook, isso. Aí ela vai perseguindo ali e também vai minando aquela pessoa psicologicamente, vai expondo ela. Ela está muito E aí, próxima de fotos, isso é uma cyberviolência, né? Isso. Como a gente conversou no início do programa, a cyberviolência, embora ela não tenha um contato direto com a pessoa, o stalk ela não tenha, mas ela prejudica muitas vezes até mais a pessoa que está sofrendo esse tipo de situação. Eu acho que essa parte do psicológico da coisa tem um peso muito grande, né? É muito prolongado. Tem gente que diz que vou deixar marcas em você que você nem vai ver. Sim, todas as violências, inclusive a física, todas elas rebatem no âmbito psicológico, né? O âmbito psicológico, para a gente estar bem fisicamente, a gente tem que estar bem psicologicamente. Por isso que a gente sempre trabalha esse nicho, né? De que quando a mulher está num ambiente traumático, quando ela está num ambiente em que sofreu violências, mesmo que essas violências tenham ocorrido durante a infância, que ela tenha vivenciado, que ela tenha presenciado ou sofrido mesmo, ela está mais suscetível, né, a ser uma potencial vítima no futuro, porque ela carrega esse trauma, ela carrega essa carga, e aí no trabalho psicológico ela vai conseguir trabalhar melhor essa situação, né? A psicologia, a gente não encaminhou uma mulher porque, eita, fulana é doida. Não é assim, gente. Eu acho que todos nós precisamos fazer terapia, né? Todos nós passamos por situações extremas na nossa vida, e esse acompanhamento psicológico, essa situação de violência que ela carrega é um peso nas costas dela. Se a gente for apostar uma corrida, Paulo, e você... vai dar muito certo. Eu com uma mochila com 50 quilos nas costas, e você livre, leve e solta. Eu acho que você ainda ganha de mim na tua situação. Pois Mas a tendência é que quem tá com o peso... Paula vai ter vantagem, Isso. porque eu tô com 50 quilos nas Isso. costas. Então, quando a gente vai fazer essa terapia, a gente vai tirando esses quilos. Claro que a gente nunca vai conseguir se libertar de 100% tudo, disso. mas é porque eles fazem parte do nosso crescimento. todo avanço, a gente tem que, como diria Chico Sainz, né? Um passo à frente e a gente não está mais no mesmo lugar. Exatamente. Então, todo o avanço é... Bem lembrado. E Louvável. pensar nisso, né, Joaquim, quando a gente fala de violência doméstica, a mulher em si, praticamente, né, dada a nossa cultura aí, ela foi criada para estar dentro de casa. Ela foi criada para carregar esse peso psicológico. Justamente. que o Joaquim Né? Aí mencionou. daí tem é muito mais que 50 Exato. quilos. E tem os filhos, tem a questão da família, tem esse peso, né, que parece que ela não consegue se desprender. A jornada dupla, tripla. Jornada- Isso. Eu acho que nem conta Tem é um termo jornada. muito hein? pejorativo que se usa, é uma mulher separada. Né? Isso. Então, no contexto social, isso ainda pesa muito. O que porque ela ficou foi pra titia, ensinada. né? O que Ficou ficou pra pra titia. titia. Isso são todos aí os Isso. simbolismos do machismo e do patriarcado, né? A questão Exatamente. que a gente estava trabalhando. A violência simbólica, aquela piadinha, né? Aquele assédio na roda de homens ali, que os homens assediam. E você como um homem, você ouvinte como um homem, você tem um potencial muito grande para trabalhar o enfrentamento do machismo, né? Porque os homens,
eles costumam escutar mais os homens. Então, se tiver uma situação dessa de bullying com as mulheres, uma piadinha, um assédio na rua, um psio, né? Então, intervenham nesses casos. E acho que é super interessante isso, né? Porque homens também são pais. Sim, Né? Tem não suas querem filhas isso. e com certeza eles não querem que as filhas sofram essa situação, né, de xingamento, de bullying, de seja qualquer coisa, né? Nenhum De tipo de diferença, violência. de violência nessa situação, né? Por exemplo, mesmo a gente no nosso município, apesar de termos essa rede de apoio muito grande, mas você viu aí que Joaquim trouxe números, né, que são assustadores, né, pelo crescimento, né, de violência. Então, apesar de termos essa rede completa, ainda existe isso. E só é possível aí pelo fim dessa violência se tiver a participação dos homens nesse processo. Então, por favor, oxe, homem, presta atenção, fica aqui com a gente, né? Participa, desenvolve junto, Esse né? trabalho de formiguinha, né? Se Exato. cada um, na verdade, fizer uma quebrinha aí de um paradigma desse que a gente vê tão forte ainda na nossa sociedade, do machismo, cada um quebrando um pedacinho, acho que a gente consegue chegar lá E mais por rápido. isso a participação da escola, né, nesse processo, né? Porque se não tem um trabalho que é desenvolvido pela instituição, Desde o início, desde a formação da criança, do adolescente, né? E o trabalho na comunidade, né? Isso. Os dois trabalhos sendo O concomitantes, educativo como paralelos. base, né? Isso. A questão que eu citei até no programa do Batata, que as mulheres elas já vêm se organizando em lutas historicamente há um século, né? Ou mais de um século. Enquanto os homens não têm se organizado tanto. Então, por que não a gente trabalhar a organização dos homens na quebra do paradigma do machismo? eita, e o programa tá chegando ao fim, minha gente. A gente não queria, Já né? vai botando a musiquinha ali pra gente entender o recado. Já Exatamente. bota ali. E para terminar, né, o programa, vou deixar uma frase aqui, né, para nós, né, mulheres, para homens, né? Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, né? Que é de uma mulher bem empoderada, que é a Rosa Luxemburgo, né? Que é uma lutadora, uma consciente, né? Uma pessoa que estava à frente do seu tempo para falar sobre violência do seu âmbito do mais geral. E Joaquim, queremos agradecer a sua participação aqui no Oxe Mulher, que venha mais vezes, seja no contexto, né, para falar sobre Viremos sim. o papel da mulher ou mesmo sobre o seu trabalho Isso. enquanto assistente social, né? Trazendo bem para perto, na verdade, essa realidade, né? Pra gente entender o que é que se passa aqui e como vocês atuam, né? Qual o trabalho real da vara, como é o desse dia a dia, esse contato com a cara de Joaquim. Quem é esse Joaquim? De repente chegar na minha casa como assistente social. Então, Isso. essa primeira impressão, esse contato, né? Muito afetivo, eu acho que tanto do assistente social quanto dos psicólogos da vara é muito importante para que a mulher se sinta mais à vontade, né? Em recorrer realmente à justiça para ter seus direitos garantidos. Exatamente. Eu fico lisonjeado, agradeço, né, pelo convite, pela participação e dizer o quão agradável foi estar aqui hoje, que o tempo passou e a gente nem percebeu. A gente ficaria mais 2 horas perfeitamente aqui. Sim, O porque tempo o assunto voa. é extenso, né? Bem-vindos faz entre as mulheres, viu, Joaquim? Bom, Joaquim, onde é que a gente encontra, né? Por exemplo, o pessoal que está em casa, você deixar um recadinho. Se precisar de ajuda, onde que alguma encontra? Uma orientação. Existe a Delegacia da Mulher, que fica localizada em Pontezinha, né? E também ela pode procurar a 40ª circunscrição, né? A 40ª delegacia, que fica ali na entrada de Pirapama. Ela pode procurar por um desses 2 meios, ou também o Centro de Referência da Mulher, que fica ali no Centro do Cabo, o Centro Maria Porcina, que está funcionando integralmente, de forma integrada com a Secretaria da Mulher. Foi uma iniciativa ótima também. Estarem os 2 juntos ali. Qual é o horário de funcionamento do Cursina? Sabe isso? De 8 às 17. De segunda a Horário sexta. comercial, isso, de segunda a sexta. Olha aí, gente. Então fica ligadinho. Teve dúvida? Corre aqui na live do Facebook.
do Instagram. Se precisar de ajuda, grita aí, que o que a gente puder fazer, tá direcionando vocês também, né? Como rede de apoio, tá indicando onde falar com alguém. Então, A gente pega na mão e leva se necessário. Exatamente. Mas não fica calada aí não, tá? De jeito nenhum. E Agradecer, né, Paula? junto. Agradecer o pessoal que participou aí da live do Instagram, também do Facebook, a nossa ouvinte, o pessoal que não ligou, mas que com certeza estava ligadinho. Agradecer mais uma vez a Joaquim Neto. Parabéns, Joaquim. Obrigado por ter vindo, ter aceitado. Volte Obrigado sempre. a vocês. E até semana que vem, né, gente? Isso, com muito mais, né? Então, Começando o mês de setembro, amarelo. Amarelo. Cuidados com psicológicos. Vamos continuar nessa teclinha de cuidar da mente da gente, porque a gente precisa estar saudável. precisamos estar Bom inteiros, né? sábado. Até lá.